Inclusive, já tô gravando. Se posicione aí. Eita, Vera. Você é daquelas pessoas que consegue ser bela, recatada e do lar e também completamente desmontada, engraçada. Rapaz, bela, recatada e do lar. Deixa eu pensar as 3 palavras. Do lar tá... do lar tá complicado. Uma pia ali pra lavar a louça, odeio. Cara, então vamos começar formalmente. Mila Costa. Nome artístico, nome de batismo, nome de vida. Como é que você tá aí nesse Nordeste maravilhoso? Fazendo uma pose aqui pra cá. Vamos fazer. Então, Mila Costa, nome de batismo e artístico. Morando em Recife atualmente para me apresentar, né? Casada? Aí... Morando junto, né? Não é a mesma coisa, não, né? Sem o vale me dar como é o nome daquele negócio que é a crisma, é a comunhão. Sacramento! Sim. Não, casada, você tá assim. Então, eu tô vivendo as mesmas coisas. Eu reclamei tanto, eu falava muito isso do pessoal. Eu dizia assim, cara, como é que vocês não vão casar? A parte melhor do casamento é a festa, que o resto é horrível. Morar junto, a convivência. Cuspir pra cima e caiu na minha cara. Mas conta um pouco, então, o que houve? Por que é que você não fez uma festa de casamento, ao menos? Pelo menos uma recepçãozinha. Vou fazer ainda. Aconteceram algumas coisas, assim, de imprevisto mesmo. A gente colocou pra frente, foi colocando pra frente. Eita, a caixa do latinho. E vou colocando pra frente, e aí aconteceram algumas coisas, teve a história da pandemia agora e tal, mas vai ter, eu não vou morrer sem usar um vestido de noiva, não, eu só não queria usar chapéu, porque a pessoa quando casa 50 anos, ela casa com chapéu de manhã, eu não queria. Eu queria uma coisa ainda, uma coisinha nova ainda, carinha de nova. Não, carinha de nova, inclusive quando vai ficando, a mulher quando vai ficando mais idosa, o cabelo vai encurtando também, aí... Você não vê uma mulher nova, uma mulher idosa com cabelo comprido, assim, né? Isso é coisa de gente jovem. Não, é que vai ficando muito aqui, um cotoco aqui, você pode ver que eu já tô no caminho. Não, mas você tá jovem, ainda tá bem pra usar. Agora, por exemplo, você bota minha avó pra botar um cabelo grande desse aí, fica complicado, né? Não vai rolar. É por isso que eu queria casar, eu queria estar casando ainda da ideia da tua avó. Vamos ver se vai dar certo. Você se imagina de vestido de noiva? Desde que eu tenho 10 anos de idade, desde que eu entendi que existia o casamento e tudo mais. Minha mãe não casou de vestido de noiva, então a minha mãe colocou mais ainda esses pensamentos na nossa cabeça, assim, de tipo... Aí, pronto, eu assistia muitas princesas casando, minha mãe queria casar e nunca conseguiu realizar esse sonho, então foi um conjunto de coisas, eu imagino muito, eu tenho meu vestido desde os 15 anos de idade, desenhado assim na minha cabeça. É engraçado isso que você tá falando, porque é o tipo da coisa que eu não sei sobre você. Eu tô aprendendo agora enquanto a gente tá gravando, né? E agora eu fiquei pensando... eu sempre achei curioso o quanto você e sua irmã são diferentes em muitas coisas, né? E se parecem em outras, porque são irmãs e tem que parecer ter a mesma criação, né? Mas a capacidade de ser criada na mesma casa, com a mesma família, e sair de um jeito tão diferente, né? Porque personalidade define, né? Muito doido desculpa te interromper, a nossa diferença de idade é 1 ano só. Então, assim, criada mais igual impossível do que isso. E mesmo assim, a gente é completamente diferente. Desculpa te interromper. Mas então, mas não é interrupção não, acho que é isso mesmo. A linha de pensamento é essa. Eu fico pensando, agora que você falou da tua mãe, porque que ela não casou, será que você está repetindo aí para fazer uma homenagem inconsciente? Deus me defenderá essa homenagem, amor. Prefiro comprar agora uma caixa de chocolate da família da mãe. Pois mas a gente faz essas coisas, por exemplo, eu sem querer imito meu pai, nas coisas boas e nas ruins. Eu não quero. Isso é verdade. Entendeu? Cara, isso rola muito. Não, o do casamento não é. O do casamento eu realmente quero e aconteceram imprevistos que aí não rolou ainda. Mas isso acontece muito, coisas que eu reclamava na minha mãe, muito. Por exemplo, eu acho minha mãe também dramática. E eu dizia, eu não sou dramática. Eu sou uma das pessoas mais dramáticas. Depois de anos de terapia, autoconhecimento, que eu olhei pra mim e falei assim, caralho, verdade, o que eu sou dramática? Não, você é sim, porque quando você se contraria, você para de falar, você sai do grupo. Não, isso aí, eu tenho uma defesa pra isso aí.
Eu realmente não gosto muito de ser contrariada, mas eu não, uma virtude minha, que eu acho que é uma virtude, eu não me acho uma pessoa muito rancorosa. Não. Então a pessoa, eu paro de falar com a pessoa, eu brigo, eu paro de falar, mas eu já esqueci que eu parei de falar. Essa pessoa então, mas exatamente, é drama, não é nem rancor, nem ódio, nem... É uma coisa assim, ai meu Deus, aí explode, daqui a pouco, 2 minutos depois, que isso, gente, pra que isso, tá? Já tá bom. Louca, eu sou louca, quem foi? Quem é louca? Tá chateado comigo por quê? Só porque eu xinguei você e fui embora? Eu não tava na tua cara, mas quem não deu... Mas quantos tapas da vida você ainda vai ganhar? Não é isso. Qual o problema? Quantos tapas da vida levou que tem o meu? Me faço de louca. É drama. Eu sou muito dramática. E eu não achava que eu era, porque eu me acho muito prática. Uhum. Eu me acho muito prática, muito objetiva em algumas coisas. Na maioria das coisas eu me acho, pelo menos. Uhum. Mas depois, até que eu faço muitos anos de terapia, e quando eu comecei a perceber que as pessoas não têm muito autocrítica, tipo assim, elas acham muitas coisas dos outros, mas elas nunca acham muita coisa de si, né? Sim. Elas deixam as críticas aí para quando surge a vida, os problemas e tal. E aí eu pensei, cara, eu quero ser uma pessoa mais autocrítica, assim, eu quero entender realmente quem eu sou, mesmo que me doa. E aí foi quando eu percebi, cara, eu vou assumir. Eu sou dramática. Ok, que não sou como mamãe. Que apareceu uma espinha, ela já... Mas essa realização de si mesma foi recente, né? Recentíssimo, essa coisa de se auto... Isso é um processo, na verdade, né, Pedro? Eu acho que esse processo nunca vai terminar. Não, agora, claro. A decisão é super recente, de olhar pro pessoal e dizer assim, a galera mete muito pau nos outros. E quem é que não mete, né? Mas assim, quem é que não fala dos outros e tal? Mas a galera não tem autocrítica nenhuma. Isso aí, eu vou falar até uma besteira aqui. Isso aqui eu tava conversando muito isso com minha psicóloga, um tempinho já. E eu vi isso até no Big Brother. Vou falar aqui de Big Brother porque eu sei que você deve achar um pouco fútil. Cada um com as suas escolhas de vida, né? Eu acho bem legal. Eu escuto, assim, o Jimi Hendrix, mas assisto o Big Brother. Vai entender. É pra compensar, né? Escuto Calcinha Preta e assisto aqui o filminho da Mandy Moore. Então, assim, né, é estranho. Essa mistura que faz você ser quem você é, né? Então, exato. E aí, quando eu vi Big Brother, eu tava vendo que as pessoas falavam um monte de besteira e tal, todo mundo assistindo, então todo mundo ali, né, como juízes, vamos dizer assim. Na hora que eles saíram da casa, aí o entrevistador ia perguntar, e tu acha que tu saiu por quê? Aí a maioria respondia assim, sei, eu acho que é porque eu fui muito sincera, eu acho que é porque eu fui muito honesta, acho que eu fui muito eu mesma, quando na verdade eles fizeram um monte de cagada, só que eles não enxergavam de jeito mas você nenhum. tem que entender que a pessoa já entra na casa porque ela já é um pouco doida, né? Você pensar porque a pessoa que se propõe a fazer isso já não é assim muito junto da Rapaz, eu vou te dizer que eu me inscreveria. Eu acho que eu não seria chamada porque eu acho que eu não tenho assim o estereótipo, juro, eu acho que tem essa coisa de estereótipo também pro Big Brother. Claro que tem. Mas eu acho que eu não sou. Mas eu juro pra você que eu só não me inscrevo pra essa edição do ano que vem, que já está aberta, porque eu sou uma pessoa casada. Porque senão, porque não que eu ia fazer alguma coisa lá. Mas é complicado. Na primeira abraço que você desse num cara de 1,90 m, 90 quilos de puro músculo, a pessoa ia ficar aqui na Globo e todos os amigos, nossa, que bacana essa amizade. E acaba no relacionamento. Eu teria que escolher o que eu prefiro meu relacionamento aí. Fora um mês, quanto tempo é? 3 meses, sei lá. 3 meses. Da pessoa em cima de você, te perturbando, jogando umas letrinhas, jogando um verdinho pra ver se você cai, tentando te chamar pra dançar, pra passar a noite juntinho, vai pro quadro líder, não sei o quê, é todo um problema, né? Aí você é casado, a pessoa já entra lá assim, você tá disposta a terminar relacionamento? Inclusive, com certeza o RH da Globo deve perguntar essas coisas pra pessoa que tá concorrendo. Eu acho também. Eu acho que deve perguntar o que você está disposta. Antigamente era você pousaria nua, né? Quando existia aquelas revistas e tal. Hoje todo mundo pergunta eu acho que a pergunta de hoje em dia é essa. Você teria coragem de posar vestida? Não é? Você teria coragem de fazer isso dentro da sua casa? Exatamente. Eu tava lembrando que eu falei que a pessoa tem que ser um pouco doida, né, pra entrar no Big Brother, mas eu ia falar um negócio em inglês, delusional, que é a palavra, né? Eu lembrei do Mila Milude. Deixa eu começar pela ordem, porque tem gente que conhece você como a concurseira, né? É um personagem, na verdade. Eu sei que eu dei uma cortada nesse negócio de Big Brother, mas
Mas deixa eu... Mas tá massa. Deixa eu entrar nos trilhos aqui. A ligação. Conta um pouco como é que foi essa história de concurseira. Você resolveu estudar para concurso. Conta um pouco antes e aí você chega aí. Como é que foi? Então, o processo começou porque eu fiz direito, terminei direito, e aí, para mim, a alternativa que eu tinha, eu não queria advogar, para mim, a alternativa que tinha era fazer concurso. E eu que gostava muito do direito, não era a faculdade que eu sonhei demais, para mim era uma faculdade de uma das que eu tinha passado e uma das que eu tinha feito. Eu fiz 5 vestibulares diferentes, então não era a coisa que eu mais sonhava do mundo, eu quero fazer direito. Eu fui fazer direito por influência do meu pai. Gostei de algumas matérias, mas não amei loucamente o curso, gostava muito de penal, né, que lida muito com crimes, etc e tal. É nada, lida com... E aí quando eu saí da faculdade, eu pensei, quais são as matérias que eu mais gosto? É tipo quando você vai fazer o vestibular. Você fica, quais são as matérias que eu mais gosto, então qual vai ser a profissão que eu vou seguir? E aí eu pensei, cara, eu gosto muito de polícia, eu gosto muito dessa coisa de você não ficar num cartório, de você não ficar num escritório e tal. Eu gosto muito, eu admiro muito o trabalho da polícia e tal. Eu falei, cara, eu vou ser delegada. E aí foi quando começou. Eu estudava para concurso à tarde na Unifor, que foi a faculdade que eu me formei. Sim. Quando eu terminei, no intervalo da biblioteca lá da Unifor, a gente descia, ficava com a galera da biblioteca e fazia essas piadinhas que eu faço nos vídeos. Aí o pessoal um dia falou, Mila, grava um vídeo e bota aí, não no Instagram, na época eu acho que estava começando o Instagram. Sim. A gente ainda usava aqueles filtros que tinha um pretinho assim na borda. Exatamente. É o novo, tá a pessoa ficou toda amarela. E aí, botei no Instagram como que não quer nada, joguei. Mas você já tinha uma conta pessoal do Instagram que era só para amigo próximo e tal, né? Só braguice, né, mamado? Só cafonice. Um óculinho ali né, aquele óculinho ali do motor que nada conta de maneira alguma, mas aquele bem cafona. E aí eu joguei, fiz um outro porque eu não queria misturar as coisas, né? Joguei. Quando eu fiz 2 vídeos, que eu me lembro demais desse dia, que eu comecei a ter curtidas e tal, né? Nunca imaginei. Eu me lembro demais desse dia, eu estava viajando, quando eu desci do aeroporto, meu celular estava entupido de mensagem, assim. Eu lembro da primeira, eu repostei o teu primeiro vídeo. Os teus vídeos estão viralizando demais em todos os grupos de concurseiro. E aí foi que começou. Comecei a fazer. E a você não tinha ideia, então, que isso ia ser, né? Quando você começou. Nunca e nem tinha pretensão. Olha, Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Queria eu que as pessoas pudessem, eu acho que todo mundo deveria passar por uma experiência de bastidor em pelo menos, assim, umas 20 profissões na vida. Porque eu acho que a gente teria um hábito de não achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, assim, sabe? Não é muito fácil essa coisa, assim, não era uma coisa que eu queria, assim, exatamente. Depois eu fiquei apaixonada, eu sempre fui muito pra frente, de falar, muito extrovertida e tal, mas a gente lida com muita cobrança e tudo mais. Então, pra mim, não era o que eu sonhava, eu vou fazer um vídeo, vou ficar muito assim e tal. Pra mim, eu pensava, cara, quem sabe um dia eu vou ser apresentadora e não sei o quê. Pensava, né? Porque eu fazia isso quando eu era menor e tal, achava legal. Você já tinha meio que feito algumas coisas no Shalom mesmo, tipo ajudar no Aleluia, ser apresentadora disso, daquilo, no acampamento, eu acho também. Uns vídeos assim. O meu sonho por muitos anos eu fui apresentar o Aleluia no lugar da Eva, mas tudo bem, a Eva tá lá. Mas você fez umas de bastidores, assim, né? Eu fiz bastidor, mas eu queria estar lá no palco. Eu também, até eu queria ser Eva. Mas eu tô feliz pela Eva, eu queria informar, tá? Tudo de bom pra Eva, né? Tudo de bom pra ela, mas brincadeira. mas assim, eu queria muito, eu fiz de bastidor, eu adorava. Sempre gostei do microfone e tal, tudo mais, eu sempre gostei muito. Mas essa coisa de fazer as coisas pra poder buscar fama, ou buscar, até porque eu não tenho fama, né? Famoso é o Silvio Santos, é a Anitta, mas de buscar essa coisa de ficar conhecido, mas isso não foi uma coisa pensada, de jeito nenhum. São núcleos, né, de fama, assim. Por exemplo, se for ver, eu falei do Shalom. Dentro da comunidade Shalom, você pode ser extremamente conhecido e admirado, aí você sai, a pessoa não sabe quem você é, teu nome. Entendeu? Então são núcleos, né? Tem uma pessoa, uma celebridade, você considera a celebridade dentro daquele grupo, dentro daquele nicho, né? Então, e eu nem subcelebridade eu sou, porque a subcelebridade geralmente ela vai pra Fazenda, ela vai pro Power Couple. Nem isso eu fui, nenhuma subcelebridade. Mas é um caminho, como você falou, e as pessoas acham que é muito fácil. Assim, eu acho que você é naturalmente engraçada e
e tem um talento que talvez você não reconheça como talento propriamente, mas eu acho. Por exemplo, no meu canal Piano da Madrugada, que no começo, quando você começou o teu concurseiro, um pouco depois fiz o Piano da Madrugada, comecei a gravar. Aí todo mundo adorava, você gostava muito. Uma vez você foi e repostou um vídeo meu e comentou assim, ó, isso aqui não é propaganda, isso aqui é um amigo meu, eu gosto muito desse canal. E falou só bem, você nem tipo pediu pra alguém seguir, nem nada. Naquele dia, eu ganhei mais de 1.000 seguidores. E eu não ganhava nenhum seguidor. Então, assim, isso tem a ver com quem está fazendo a propaganda. E nem com o conteúdo, a quantidade de seguidor que ele tem. Por exemplo, o meu canal pessoal tem, sei lá, 35 mil. Mas o meu engajamento é pouco. Tem gente que tem, por exemplo, o André, meu sócio, não tem nem 10 mil. Mas tudo que ele faz bomba. Então, tem a ver um pouco com a pessoa e com a forma que ela comunica, tá entendendo? E é engraçado que tu tem essa consciência, Pedro, mas assim, acho que até essa parte, não sei nem se vai cortar depois, porque é uma coisa até meio comercial, é engraçada. Sim. Não cortar nada. As lojas não têm essa noção disso, as empresas não têm essa noção, as empresas ainda são muito essa coisa de tipo números. Uhum. Então eu conheço blogueiras que são ótimas e tal. Eu não sigo porque realmente não é meu perfil, mas são ótimas e tal, que tem tipo 200, 230, 250, 300 mil seguidores. Sim. E não converte nada em vendas. Eu digo isso porque eu conheço pessoas de agência, né, porque eu já trabalhei em agência e tal. E você é publicitária, né? Você se formou nisso também, né? Não converte, entendeu? Mas as pessoas estão falando, elas estão colocando o produto delas em uma pessoa que tem 200 e tantos mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Ok, quem tem 1 milhão aí já é outra casa, mas digo assim, é diferente. Hoje, por exemplo, nessa quarentena, eu não estou fazendo absolutamente nenhuma propaganda de nada. Mas eu conheço pessoas que têm 30 mil seguidores que todo dia estão fazendo propaganda. Não sei como é o engajamento da pessoa, de jeito nenhum. Mas o meu engajamento particularmente, ele é muito bom comparado a pessoas que têm 300 mil seguidores. Mas isso é uma veia comercial que eu acho que as pessoas com essa onda de Instagram ainda estão vendo, entendeu? Mas você ainda está alimentando o canal... Agora é no caso Mila, mudou o nome, né? Agora, no caso, Mila. Porque você desistiu de ser a concurseira ou porque o que é que foi? O que aconteceu? É engraçado essa coisa, porque eu mudei, né? Todo mundo pergunta, tu desistiu dos concursos? Eu acho essa palavra muito pesada. Quem sabe até eu volto a fazer concurso um dia, desistir assim e tal. Eu simplesmente comecei a falar de outras coisas. Não, eu me refiro ao personagem. Você pode fazer ou não concurso e ser a concurseira, sem nunca fazer concurso. É só um personagem. Exato. Só que assim, o que as pessoas gostavam em mim era que não era exatamente um personagem, era quem eu era, vamos dizer assim. Eu colocava no vídeo coisas que aconteciam na minha vida ontem, na salinha de estudo, entendeu? Eu já te falei isso, que é engraçado você no teu story, você tá falando com a empregada, o negócio é engraçado, sem querer você fala um negócio, já dá um resultado. Então, aí o que aconteceu? Eu parei já para concurso um período, aí eu falei, cara, eu já falo de tanta outra coisa, o Mila Desilude, por exemplo, ele surgiu nessa época ainda de concurso. E eu falei, quer saber de uma coisa? Vou criar coragem pra mudar. E criar coragem não é muito fácil, viu? Eu mudei assim, morrendo de medo. Até quando o psicólogo eu falei, claro que eu perdi seguidores, porque eu tinha muitas pessoas assim, tem muitas pessoas que elas são muito caxias. Pô, eu seguia por causa dos concursos, agora nada mais me interessa. Não, mas exatamente, é uma questão de interesse. Por exemplo, desde a quarentena pra cá, eu perdi 1.000 seguidores. Quem é que perde 1.000 do nada? Então assim, mas era isso que eu ia falar naquela hora. Você tem 100 e tantos mil seguidores no Concurseira, há muitos anos que não baixa. E por isso que eu perguntei, você continua alimentando? Porque a coisa não baixa e as pessoas que estão lá porque gostam de você. Tem gente que... Aquela comparação que você estava fazendo, você falou de 1 milhão, de 200 mil. Ontem mesmo eu estava falando isso com o André. Que tem gente que no YouTube tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, que é dificílimo ter no YouTube, né? Tem gente que tem 10 milhões de seguidores no YouTube. Só que o cara, por exemplo, esse cara que a gente estava falando dele, ele ganha, vamos dizer, 370 mil reais de royalty no YouTube, né? Como é que é o nome? De monetização. Mas ele, para manter o nível de visualização de seguidores, ele gasta uns 300 mil por mês.
Ele gasta isso tudo, ele bota o quê, amor? Ele compra um apartamento? Ele impulsiona 10 mil reais por dia em vídeos. 10 mil reais por dia. Mas isso por quê? Porque ele não é tão interessante quanto uma outra pessoa tipo você, que se tivesse um canal com 10 milhões. Exato, para manter o fluxo. Esse cara precisa de 10 mil reais de investimento por dia. Enquanto tem gente tipo Joe Rogan, o maior podcast do mundo, americano. O cara não investe. Se investe é besteira. E ele fatura por ano 30 milhões de dólares, só no YouTube. Então depende do conteúdo. Eu posso ter 35 mil seguidores no meu canal pessoal, mas eu sou um produtor musical, não sou um personagem. Então, para eu manter aquilo ali vivo, amigo, é muito trabalho. É muito trabalho. Mas, assim, para mim também, eu vou dizer, eu até fico dizendo, eu brinco às vezes assim, cara, o meu grande erro foi ter feito uma coisa que leva humor. Eu fico brincando às vezes, porque é difícil você manter uma coisa com humor, Pedro, é difícil. Você não acorda todo dia bem-humorado, você não acorda todo dia com sim, mas peraí, para você é difícil, para você não é tão difícil quanto para mim. Mas imagina é porque não, quanto pra você sim, mas assim, pra eu comigo mesma, olha, vou te dar um exemplo, ontem eu fiz o aniversário aqui, até tá com um balão ali, ó. Foi aniversário, chamei só uma meia dúzia de pessoas, aquela piadinha aí com a blogueira aí que chamou a... Desculpa a piadinha, é piada, hein, gente, não me cancelem. Mas eu fiz um aniversáriozinho pra ele, que só eu e ele, pequeno e tal, um bolinho, um docinho, literalmente falando. E eu apareci, fiz as histórias, a preparação toda, até ocultei ele, porque ele não veio, que era tudo surpresa, e os meus seguidores empolgados estavam vendo. Aí fiz isso 2 dias seguidos, assim, da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir. Aí hoje eu ainda não fiz stories. Eu fui fazer stories agora, faltando 5 minutos pra começar, 4 horas da tarde. Eu recebi uma enxurrada de mensagem. Tu tá viva? Tá tudo bem? Cadê você? Eu tô preocupada. É uma coisa que eu acho massa, mas, Pedro, é uma coisa que se alimenta. É como se fosse um bichinho. Ele precisa de alimento. Você se engana quando pensa que eu não perco. Eu perco seguidores, mas geralmente eu perco, né? Quando eu passo um dia. Se eu ficar um dia numa ilha sem fazer stories porque eu tô sem sinal, a gente já perde engajamento. É muito doido. Não, mas isso é claro, mas é também devido à proporção de gente que te segue, que espera de você. Exato. Mas, por exemplo, o Piano da Madrugada, que eu abandonei. Ele caiu um pouco, mas ficou. Quem ficou, foram 95 mil pessoas, não sai por nada, você pode nunca mais fazer. Mas é aquela galera que não se incomoda, que quer estar ali, que gosta daquele conteúdo e que vai lá rever, se precisar. Aí eu dei pro Rafinha, que é o meu amigo, e ele é tecladista também, ele começou a fazer novos vídeos, e, poxa, super bem feito, muito bonito. Aí o negócio começou a bombar de novo. Engraçado que eu nunca impulsionei vídeo, eu acredito que tá falando desse teu amigo aí que coloca 10 mil reais... Talvez eu tenha que fazer isso, mas aí eu teria que vender os objetos aqui de casa e talvez o retorno não fosse tão grande. Não, esse cara eu não conheço, mas a gente estava falando dele, eu e meu sócio, a gente estava falando dele. E esse cara, ele ganha 370 mil. Mas ele lucra 70, né? Tá ótimo gastar 300. Não, é lógico, mas aí eu acho que o plano dele, eu estava tomando banho hoje e pensei nisso. Falei, esse cara, qual é o plano dele para gastar 300 mil? Eu ia morrer de medo de gastar 300 e não voltar nada. Não sei, de repente, se ele começar a ganhar alguns milhões, ele parei. Aí ele fica com milhões, para com essa vida. Porque deve ser uma escravidão mental você ficar que nem um louco produzindo 10 vídeos por dia e gastando R$1.000 por vídeo. Todos os dias. Escravidão mental. Você não vive mais, você fica, eu preciso produzir. Tipo, eu queria perguntar, você teria coragem de ficar sem internet ou sem produzir conteúdo um tempo? Ou você já é assim, meio que tão apegado àquilo que você não consegue ficar sem verificar, sem produzir e tal? Cara, eu tô no meio termo. Mila, pessoa, na minha vida pessoal, eu ficaria 10 dias sem fazer, não porque eu não gosto, mas porque às vezes eu gosto de ficar na minha, eu gosto às vezes de fazer uma viagem, ficar isolada, eu gosto, é meu, apesar de não aparentar. Mas, ao mesmo tempo, eu sei o que eu estou perdendo e eu sei dessa liga que eu posso perder com os meus seguidores que são tão fiéis se eu passar esse tanto de dias. Então, assim, eu acho que todo mundo que tem um número X de seguidores, de uma maneira ou outra, fica, assim, um pouquinho com essa coisa mental que não é muito positiva, que faz parte até, inclusive, de um trabalho normal, né? Você vai para uma empresa privada, às vezes você dorme pensando na sua apresentação do outro dia, que você passa a noite sem dormir. Então, eu acho que acontece também. Não sei se acontecia contigo, do Piano da Madrugada, se tu ficava um dia sem fazer e já ficava, porra, eu tenho que fazer.
Era bem diferente porque as pessoas lá vinham no DM. Eu amo, você não sabe o quanto me faz bem, e nos comentários. Então então vamos continuar, porque é uma coisa que eu não ganho nada, e às vezes eu impulsionava, então até gastava para fazer, mas eu queria também pôr aquilo para fora, e eu comecei a gostar de fazer. Mas é muito complexo saber aonde vai parar, né? Eu acho que as próximas gerações, não a nossa, porque a gente viu a internet nascer. Então a gente está aprendendo a usar a internet como meio de vida e de sustento. Tem gente que já ficou rica, tem gente que ficou milionária e ficou pobre, tem gente que nunca ganhou nada, tem gente que gastou muito. Eu ia falar isso pra ti, que tipo, tem gente que já nasce e cresce e com uns 10 anos de idade tá querendo já ser como profissão digital influencer. Então, essa geração talvez venha ensinar a gente como é que se usa mesmo. Eu estava vendo um americano, Logan Paul, que é um dos maiores de youtubers do mundo também, né? Esse cara é mais novo que eu, se ele fez 30 agora é muito. Só esses 10 anos de diferença, já para a internet é o suficiente, que é uma geração nova. Eu passei grande parte da minha vida não existia internet. Esse negócio, eu fui usar a internet perto dos 20 anos de idade. Vou fazer 40, entendeu? Então metade da minha vida quase eu não tinha internet. Eu fiz 15 anos de idade, o pessoal nem gosta de levar foto para bater celular, para bater foto, isso nem existia. Com 15 anos de idade, eu me lembro, meus 15 anos não tinha um celular. E aí a gente ainda não aprendeu que internet é a nova TV, que internet é um novo rádio, que a internet Exato. é um novo ambiente de trabalho. Então, para que isso seja uma coisa saudável para a gente tem que se concentrar e aprender a focar toda a nossa dedicação e energia usando as ferramentas corretas, mas ao mesmo tempo saber desligar. Do mesmo jeito que você sai do teu trabalho, você vai para Exatamente. Só que como ficar até 3 da manhã no celular. É verdade. Isso... É que nem você ficar até 3 horas da manhã no trabalho. Exato, você estraga a tua saúde. Então a gente tem que saber. E aí, se você consegue juntar 8, 9, 10 horas por dia de internet e o resto 100, você tem uma saúde boa, e nessas 9 horas você vai se concentrar e você vai ter toda a energia do mundo para fazer aquilo render direito, né? Enquanto que se você espalhar... Um trabalho igual, para o cronograma, você fazer uma coisa bonitinha para se programar. Engraçado, eu estava falando aí, que eu estava me lembrando do Shalom. Uhum. Muita gente me pergunta da época que eu era do Shalom, né? Sim. Que eu era muito engajada. E aí tu foi falar de celebridade do Shalom, eu me lembro que uma das maiores realizações na minha vida era quando eu apresentava aquelas festas do Shalom. Exatamente. E que ninguém filmava, não tinha filmagem, não tinha nada. A filmagem era aquela caseira que depois ia pro YouTube, assim, que alguém filmava, contratava uma pessoa pra ficar com a câmera, não era celular, não. Mas porque é natural seu, cara. Tipo, as pessoas adoram, desde que eu nasci, me ver tocando piano, mas isso é meu, entendeu? Não é porque eu sei. Se eu botar uma outra pessoa... Não, tu sabe também, amado. Não, o que eu tô dizendo é que isso é natural meu. Eu só sei fazer o que eu faço porque eu nasci com isso. Então você é essa pessoa. Você é essa pessoa que tem essa desenvoltura. Tanto que desde os 15, 14 anos de idade que você é desse jeito. Antes até. E é engraçado, porque eu não era uma celebridade no Shalom. Não era. Mas hoje em dia eu vou pro Shalom e ninguém mais me conhece. Mas é muito doido você chegar lá no Shalom e você ir pro Santíssimo e tal, e chega lá e ver, lembrar que, poxa, eu era tão conhecida. Exatamente. Isso é bom. Eu no Shalom do Rio, ninguém sabe quem eu sou. Só quem conhece meu nome e tal, o cara da música e tal, mas eu nasci e fui criado no Rio, no Shalom do Rio. Tipo, a minha casa, a minha família. Eu já tô há quase 5 anos em Fortaleza, volto pra lá. Eu não conheço ninguém sabe quem eu sou. Aí mas é bom por um lado isso, né? Tipo, a gente não precisa ficar apegado às... É só um vídeo que eu apareço da comunidade que eu fiz, que até hoje eu apareço nesse vídeo, e isso já tem pelo menos uns 12 anos, e aí até hoje que esse vídeo passou, acho que não conseguiram produzir outro vídeo ainda, porque não é, imagina a pessoa lá na baixo da... E no vídeo lá, assim, ó, meu vídeo aparecia assim, ó, bem pleno. Com cabelo escuro ou já era lourinha? Eu era lourinha, tinha um cabelo bem melhor, inclusive, agora está acabadíssimo, mas a idade também é loura, várias coisas, mas tá bom, tá tudo certo, tudo ótimo. Falar nisso, você consegue manter, assim, alguma rotina de salão, fazer unha, fazer cabelo por aí, ou tá tudo
suspenso nessa quarentena? Nada, eu não faço nada, eu tô adorando, eu não suporto salão. Ser bem sincera. Eu não sei, porque mulher gosta dessas coisas, né? Meu cabelo ficou tipo Will Smith, né? Aí chamei um cara aqui que o Guto indicou. Eu tô vendo que tava um pouquinho maior mesmo, eu tava vendo que tava um pouquinho maior. Agora já tá direitinho. Não, tava, tô dizendo que tava. Tava bem maior. Aí eu pra gravar, eu botava pra poder ver se dá uma baixada, eu vinha gravar. Mas aí chegou uma hora que eu falei, cara, vamos cortar. Aí eu falei pro cara, bota a máscara, traz álcool, bota a luva, não quero, que você não pode respirar perto de mim. Mas então, eu não tive coragem não, eu não tive coragem de trazer ninguém pra cá não. E assim, pra falar bem a verdade, eu também tô me escondendo um pouco nessa história, porque eu não sou muito fã de salão. Então assim, eu sempre gostei de ficar com o cabelo bonito, mas eu queria acordar com o cabelo bonito. Eu não gosto daquele processo de ir lá falar no salão, ficar falando da Carolina Dickmann. Eu não tenho a menor estrutura emocional. Não, deve ser muito chato mesmo. Só que você, justamente, tem mulher que adora isso. E você, foi isso que eu falei no começo da conversa. Você consegue ser, aparentemente, né, uma mulher linda, com todas as feições e jeito de uma modelo se você quiser. Ou se você quiser, você pode ser a pessoa mais escrachada, engraçada e o contrário disso, entendeu? E você sabe que você transita dos dois polos. Pois é, mas tem, por exemplo, ninguém nunca imaginou que eu sonhava, por muito tempo quando eu falei, ninguém imaginava que eu sonhava com casar de vestido de noiva, todo mundo achava que eu queria ser punk, muito louca, e não é, eu sou super romântica, só que ao mesmo tempo que eu sou romântica, eu já saí, né, de uma caixa com um ex-namorado, a coisa mais triste do mundo, não sei nem como é que isso sobreviveu, e nem acabou por causa disso, Não, peraí, você saiu de uma caixa, agora você falou... Eu saí de uma caixa, amor, eu fiz um negócio de pista e no final das pistas, o presente era eu dentro de uma caixa. Nossa, tipo aqueles bolos de aniversário gigante que você sai, assim. Só que eu não tava, eu tava de roupa normal, que era um relacionamento todo de castidade e tal, era só eu mesmo, eu comigo, quer dizer, a pessoa nem tem autoestima boa, graças a Deus, né? Era com argentino? Não, era com outro. Eu não vou citar aqui o nome. Mas não precisa, só nacionalidade mesmo que eu tava perguntando. Então, e aí o que acontece? Eu sou romântica, mas eu não sei explicar muito bem isso, eu transito muito realmente, eu sou muito romântica, eu assisto comédia romântica e ficava pensando como é que ia ser quando eu tivesse não sei o quê. Eu virei adulta, eu percebi que... Você acha que... Tem carro, né? Sim. Acha que com 18 anos eu vou ter um carro, eu vou viajar o mundo com o carro. Aí quando você fica adulto, você tem um carro, você descobre o preço da gasolina e você fica em casa mesmo. Pois é, o romantismo vai por água abaixo na hora, né? Quando a gente aprende a ser gente. Então, eu consigo ser romântica e tal, não sei o quê, mas eu também sou muito prática, tem coisas que eu não gosto de shopping, eu não gosto de compras, eu tô amando essa coisa de você fazer compra pela internet. Eu passo a tarde, agora que eu tô sem trabalho, eu passo a tarde botando no carrinho e fecho o site, eu não compro nada. Mas eu boto no carrinho. Aí você economiza, né? Né? Às vezes eu dou indireta, jogo o link do carrinho ali para uma conversa ali com o meu noivo e digo, mandei sem querer uma para ver se rola, né? Então, aí eu até fico pensando um pouco na consciência, depois eu digo, não, mas eu não queria mesmo não, fico pensando na consciência, mas assim, realmente eu transito muito por essas coisas, eu não sei explicar muito bem o porquê, sempre foi um questionamento para mim, ao mesmo tempo que eu sou muito romântica, eu sou muito prática, ao mesmo tempo que eu não ligo muito para essas coisas, eu gosto de maquiagem, então eu lido como se fosse uma pessoa extremamente nem aí. É curioso, de repente você já respondeu, né, você não sabe, mas... Eu fico pensando, será que tem um fundo assim... Às vezes a pessoa, ela é muito agressiva para poder esconder a insegurança. E às vezes a pessoa é muito engraçada para se firmar como personalidade, né? Para poder firmar para o próprio caráter e tal. Você acha que tem isso ou é natural seu? Não, é natural, mas eu acho que essa coisa do engraçado, eu não sei se esconde para você fazer algo, mas uma coisa eu acho que é. Eu acho que toda pessoa que é metida a engraçado ou é engraçada é um pouco geniosa. Eu não sei se tu porque tem os picos, né, de humor, então a pessoa consegue ter raiva e fazer graça ao mesmo tempo, né? Por exemplo, na mesma intensidade. O Didi Trapalhões, né, teoricamente um humorista, chicaníssimo, mas todas pessoas extremamente, né, na época, ou enfim, hoje engraçadas e tal, mas extremamente geniosas. Então eu acho que tem alguma coisa aí nessa história. Todo mundo eu tenho um gênio um pouco forte, mas ninguém reparou. Mas tem um gênio um pouquinho, mas acho que boto a graça também para ser querida, eu acho que tem isso. Hoje em dia não mais, porque com 33 anos,
a gente meio que tá assim, cara, aceita, não quiser. Mas eu acho que depois dos 33 anos, com 33 anos, a gente tá mais nesse processo de autoaceitação, muito mais do que a aceitação dos outros. Uhum. Mas quando a gente é mais nova, a gente fica, cara, eu queria ser querida aqui, eu queria ser... Aí, o que a gente usa? A gente usa alguma arma nossa, né? Tem gente que usa a beleza, tem gente que usa... Eu usei o fato de eu ser gaiata, assim. Mas você acha que isso sempre foi assim? Porque eu acho tão diferente você da Tamisa que eu fico, de onde vem? Ou será que é a Tamisa que resolveu não ser assim? Sei lá. Não é, cara, é porque eu achei, eu também sempre me questionei, mas não é, assim, não tem um pouco. Aí depois eu fui conhecer vários irmãos que são muito diferentes. A gente é muito diferente mesmo. E é uma coisa que é minha. Dentro de casa, eu fresco com o Gabriel. Direto, a gente vai no mercantil, eu pego uma coisa, aí dou uma frescada assim com ele. Eita, pô, tá furado aqui, pega aqui. Aí, entendeu? No meio do mercantil sou eu e ele. Então é uma coisa muito nossa. Eu acho isso ótimo. Eu acho isso uma grande novidade, porque justamente você podia ser aquela pessoa chata que só quer ser bonita na internet. Você podia não, eu sou assim. Foto com as melhores poses. Isso, e não te impede de ser, nem de fazer. Tem tanta foto bonita sua. Tem foto de viagem sua, acho que Fernando de Noronha e tal. Tem outros que você posa bem e tal. Então, e isso também é ótimo, porque não fica só querendo se enfeiar ou ser aquela pessoa que choca e tal. É justamente você transitar nos dois polos e ser natural quanto a isso. E talvez seja o seu natural, seja o grande segredo para você ser querida, né? Então, mas é meu mesmo, de verdade. Opa, sumiu tua imagem aí. Voltou? Voltou. Conta um pouco para mim, né, que a maioria do pessoal que assiste aqui é católico. Como é que foi para você a tua história na igreja? Como é que é e como é que foi também no Shalom? Como é que foi esse início? Ai, cara, eu adoro falar sobre isso, mas eu falo muito pouco, porque eu acho que hoje as pessoas aceitam pouco essa palavra Jesus. Eu não sei se tu tem isso na tua mente, se tu enxerga isso. Mas você fala a palavra Jesus, aí já fica todo mundo, meu Deus do céu, lá vem o crente. Não, mas sempre tem até dentro da igreja. Então, eu comecei, eu sempre me lembro, sempre fui católica, né, e tal, ia pra missa, no domingo com a minha avó e tudo mais, e aí, beleza, só isso mesmo. Quando minha mãe achou que eu era muito danada, porque eu era uma peste, virada total. Aí a mãe faz o quê? A mãe bota na igreja, né? Que a mãe é ótimo. E aí eu fui pro Shalom. Fui para um acampamento do Shalom, um grupo de oração. Eu não me lembro qual foi o primeiro que eu fui. E aí eu achava que quando eu tivesse experiência com Deus assim, ia ser uma coisa muito louca. Uma coisa, caraca, meu irmão, transformador. É Jesus! Eu achava que ia ser uma coisa, né? E aí, quando eu fui no meu primeiro seminário, eu achei, né? Não, foi legal, foi muito bom, tive uma experiência muito legal e tal, mas não senti aquele negócio. E foi quando eu fui no meu segundo acampamento, eu me lembro, com uma amiga minha, a Bel, foi lá em casa. Aí ela disse assim, Mila, vamos pro acampamento, se tu não gostar, eu volto contigo. Isso no dia do acampamento, né? Foi que ano isso? Nossa, sou péssima de ano, Pedro, mas eu acho que eu tinha, foi 2000, se eu não me engano, 2006. O mesmo ano que eu fui a primeira vez no acampamento no Rio. Eu não tenho certeza se foi o meu primeiro esse, eu não tenho certeza, porque esse eu já fui servindo, eu não sei se foi 2004 ou 2006, enfim, foi por aí. E aí, quando eu cheguei lá, eu não senti nada também, nada. Eu participei de todas as orações. Seminário de vida, tudo? Tudo. A efusão, achei tudo incrível, mas eu não senti nada. Beleza, acabou o acampamento. Na terça-feira, me lembro que tinha aquela biruta, não é do teu tempo, porque tu não morava aqui, ó, em Fortaleza, que era uma festa que tinha na praia toda terça-feira, a terça biruta. Quando eu cheguei na terça-feira na biruta, o acampamento acabou no sábado, que eu cheguei na terça, que eu cheguei na biruta e vi, Pedro, a sensação que eu tinha é que eu estava assim, eu não vou dizer, era um negócio tão louco. Era como se eu conseguisse ver a coisa de fora. É como se o meu olhar tivesse mudado. Eu não pertenço a esse lugar. É isso, né? Eu quase quebrei o tripé. Eita, chega Jesus aqui. Mas eu não pertenço, né? Eu olhei assim, caraca,
o que diacho foi isso que aconteceu, né? Eu não queria beber nem nada no dia, porque eu ficava muito bêbada e tal. Eu falava, cara, eu até tentei beber, assim, eu não via mais graça nenhuma. Exatamente. Eu olhava, até assim, mas assim, eu não tô falando aqui, tá? Eu não tô dizendo aqui que foi uma coisa que eu não vejo mais graça sair nem nada, mas eu acho que é porque eu vivia a coisa de uma maneira que fazia tão mal pra mim na época, e também porque nesse dia no Biruta, eu tava do lado de fora e a galera tava assim, tinha uma galera muito drogada, uma galera muito doida, e a galera tava de boa e tal, mas era como se aquilo não acontecesse mais, né? Isso. Foi quando eu saí do Biruta, e durante a semana eu fui pro Shalom e tal, pro grupo, né? Porque depois do seminário se forma um grupo lá que a gente faz o seminário lá. Então. Aí foi isso que aconteceu. Fiquei super engajada. Nessa época eu engatei um relacionamento dentro da comunidade. E isso me ajudou muito, porque o relacionamento que eu tinha dentro da comunidade era um relacionamento de uma pessoa que já era de lá. Eu acho que se você quiser viver um relacionamento dentro da igreja, das duas uma, né? Ou você leva a pessoa ou a pessoa lhe leva, porque não tem como ficar um no peixe, outro no gato, se você quer isso. Não, tem que dar certo para os dois, tem que ser. Tipo, se eu não quero e você não quer, ok, escolha sua, mas se eu quero muito e você não topar estar comigo nisso, é complicado, ainda mais quando a pessoa ela não teve necessariamente uma experiência e tal. E eu tinha namoro assim, eu tinha quase 8 anos de namoro assim. E aí cara, não tá dando certo pra mim isso. Eu comecei a pedir a Deus, eu preciso que você me ajude a mudar essa situação. E eu não vou conseguir simplesmente dizer, vamos terminar o que tá dando certo. E aí Deus foi dando um jeito da coisa terminar. E eu sei como é que é, eu sei exatamente a situação que tu tá. Esse tempo do meu relacionamento, Pedro, hoje eu percebo que o meu relacionamento nessa época foi pra me fortificar, pra eu ver o relacionamento de outras maneiras. Eu consegui ver, eu tinha relacionamentos extremamente doentios antes desse, extremamente doentios, aqueles relacionamentos de ciúme, que você precisa da pessoa, aquele relacionamento bem adolescente mesmo, que infelizmente a gente pode rotular como adolescente, porque a maioria dos adolescentes vive esse relacionamento, um relacionamento que você precisa da pessoa, que você passa por cima de tudo, que você aquela submissão negativa. E eu aprendi com esse relacionamento. Travou aqui, tu imagina, tu tá me ouvindo? Não, eu aprendi com esse relacionamento, um relacionamento saudável, que era possível não existir traição, não existir até relação sexual, que era o caso, hoje em dia não, hoje em dia, depois desse relacionamento eu vivi outras coisas, mas eu digo, eu vivi o macro, vamos dizer assim, para entender tudo. Isso. Em que ponto o relacionamento pode chegar, e a partir disso você escolhe, mas em que ponto o relacionamento pode chegar e tá tudo bem, e ser um equilíbrio. Meu relacionamento nessa época terminou por outros motivos, mas eu entendi depois, graças a Deus terminou, porque enfim, hoje eu amo a pessoa que eu moro, aqui que eu sou casada e tudo mais, mas jamais ia querer de novo esse relacionamento, que fique bem claro, mas porque veio pra isso, foi a função, Deus me livre saber isso na época, né? Porque na época você não quer terminar, você ama muito e tudo mais. Mas hoje eu percebo, esse relacionamento me formou muito. Pra mim, o meu olhar de relacionamento mudou, né? Dentro do relacionamento de Deus, todo mês eu rezava. Eu rezava todo mês pra entender o que Deus queria. Mesmo quando Deus não falava do relacionamento, Ele falava pra mim. Então, muitas vezes eu estava, durante esse mês, extremamente perdida, no sentido de, tipo, vou fazer outras coisas, tô aqui desolada, tô me sentindo solitária e tal. E nesse mês que a gente rezava, às vezes Deus falava pra mim. Era um instrumento para Deus falar pra mim. Então, assim, Deus se usa de tudo. Quando você é uma pessoa que Ele leva, que está dentro da igreja com você, Deus se usa disso, nem que não seja mais da pessoa, e se usa da situação para poder falar com você. Eu acredito muito nisso. Pra mim, isso é uma coisa tão real, que às vezes eu tenho medo de falar por parecer assim, tão... Parece que eu tô falando de Deus como se fosse uma pessoa muito próxima, mas eu tive uma experiência com Deus, eu tô falando feito uma louca, né? Se tu quiser, tu me... Não, tá maravilhoso. Pode falar. E aí foi nessa época que eu entendi que os relacionamentos não eram uma dependência, que a dependência que eu precisava ter era só de Deus mesmo, que é perfeito. Dependência de homens, jamais, nem de pessoas. Homem que eu digo pessoas, em geral. Ser humano. Sim. Porque eu tinha tanto medo de perder esse relacionamento, Pedro, tanto medo,
que eu achava que nessa época que Deus era um Deus ditador, que ele dizia assim, cara, todo mês eu posso terminar esse seu relacionamento, essa oração. Porque pode ser uma coisa que eu não quero, né? Vocês querem, mas a vontade de Deus é aquela coisa, né? Eu não sei se eu quero. Mesmo que me doa, eu quero a vontade de Deus. Mas eu não queria a vontade de Deus, não. Eu queria que a vontade de Deus fosse a meu caminho. Agora, mas rapaz, eu dizia, mas rapaz, era só que me faltava agora. Eu vim de rezar aqui, eu arranjo um namorado, então eu perdi direitinho. E aí, chego aqui, ainda tem a vontade de Deus, né, que não pode ser diferente da minha. E aí, eu falava assim, cara... Eu falava com o meu formador, que é o Edson, que Deus é tão bom pra mim que mandou o Edson. O Edson foi uma pessoa que ele apenas passou anos numa missão na África, onde as pessoas às vezes não tinham nem água para beber. Então imagina aquela pessoa extremamente misericordiosa. A perspectiva muda de vida, né? As coisas não têm mais tanta importância, né? Sabe aquela pessoa que, tipo assim, que muitas vezes tem na igreja, a gente sabe que tem, como tem em todos os lugares. Olha pra sua cara, bota o dedo na sua cara e diz assim, cara, você tá toda errada, você tá se vestindo errado. Ele era exatamente o contrário. Ele me admirava e me abraçava do jeito que eu era. E ele era meu formador na época. Eu dizia pra ele, Edson, eu tenho muito medo, eu tenho medo de perder, porque da minha vontade não é a vontade de Deus. Eu tenho certeza que não é, porque todo mundo fala que mesmo que eu sofra, tem que ser feita a vontade de Deus, não sei o quê. Ele disse, Mila, não pense nisso agora, viva o que Deus tem para você hoje, porque o presente de Deus para você é o hoje. E outra coisa, tente ser amiga de Deus e conversar isso com Ele. Sim. Foi aí que Deus fez uma experiência tão grande em mim, eu acho que inclusive essa experiência foi tão grande ou até maior. Eita. Opa, o que houve aí, gente? Botei um tripé. Tá melhor? Tá ótimo, tá ótimo. E aí ele falou que aqui em Recife escurece muito cedo, não sei porquê. Depois, enfim, a geografia, sabe? A gente dizia, geografia, história, não sei, física, enfim, enfim. Devia ser igual aqui, na verdade. Como é? Não, não é não. Não é não. Aqui 5h30 tá tudo escuro. Ficou bem escuro mesmo. E aí eu tive uma experiência com a misericórdia de Deus. Que era quando, sabe o que foi a minha maior experiência com a misericórdia de Deus? O meu relacionamento terminou, eu sofri, mas eu não quis me matar. Eu não quis ficar sem ar. E você já teve essa vontade em algum outro momento? Já, várias, em todos os meus relacionamentos passados. Porque eu dependia, Pedro. Imagina uma pessoa que... Imagina você botar numa pessoa o ar que você respira. Claro, não, aí pedir pra se matar mesmo, né, no final das contas. Quando eu comecei a ficar amiga de Deus, então ele me dizia, minha filha, relaxa aí, não preocupa com isso agora não. E a gente ficou amigo. Então assim, eu sabia que mesmo que ele fizesse a vontade dele, que eu sofresse, não ia ser aquele sofrimento de tipo assim, negativo, ia ser aquele sofrimento de dizer assim, cara, eu tô rasgando minha alma, mas no fundo... eu sei que vai vir um negócio aí melhor. Então, eu sempre tive, desde então, eu herdei daí o meu otimismo pela vida. Hoje, por exemplo, eu não tenho um trabalho, eu não vivo do meu Instagram, porque eu não recebo pelo meu Instagram hoje. Hoje tem um coronavírus, e aí a perspectiva aí de vida, de trabalho profissional é zero. Sim. Mas isso me angustia. Eu tô falando aqui do profissional, tá? Eu poderia citar várias coisas, mas falando do profissional. Isso me angustia, porque eu quero ter dinheiro pra colocar na minha casa, na hora da ainda tenho dinheiro e tal, mas isso vai acabar, se eu não arranjar trabalhar. Mas isso não é uma coisa que me toma a vida. Porque eu tenho um olhar maior sobre a vida. É como se algo viesse em algum momento, claro, fazendo a minha parte. Entendeu? Você vê, né, como é que são as coisas, né? O tanto de experiência que você conquistou numa história que para algumas pessoas, as pessoas podiam julgar que você estava vivendo tudo errado. Mas você não está no grupo de oração, ou você não está fazendo o caminho que eu acho que você devia fazer, de Deus, ou de igreja, ou seja o que for. Mas Deus, que é amor, a descrição de Deus é amor, e amor supera tudo. Então, ele está acima de tudo isso. Ele pode querer que você faça um caminho seguro para a tua felicidade, mas se você não fizer, mesmo assim, ele vai estar lá contigo, né? Então, o tanto que você falou, eu fiquei vendo, olha como é que é a providência de Deus, olha como é que é a providência de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu já falei isso antes, em outros episódios. A verdade é a vida. Não é interessante que ele falou, eu sou
o caminho antes de dizer eu sou a verdade ou eu sou Deus? Então, o caminho... Ou dizer só que a verdade é a vida, né? Pois é, assim. Então, é muito importante que a gente entenda que não dá para ligar a chave e dizer melhorei ou deixei de cometer erros. E a gente só vai se converter depois, na outra vida. A conversão aqui é um processo, é um caminho, né? Então a gente acerta, a gente erra. E às vezes a gente está numa época de acertos e está achando que está tudo indo bem, mas a gente só aprende e só melhora e só cresce na outra fase, quando a gente começa a errar e deixar de achar que a gente é maravilhoso, que a gente é santo. Exato. É porque a gente coloca tanto as coisas nas nossas mãos que quando a gente acha que não é o caminho certo, quando na verdade para Deus talvez já seja o caminho certo, você desiste até daquilo, abre mão e acha que tá... A gente bota tudo na nossa humanidade, porque é muita vaidade, Pedro. Exato. Eu sou muito vaidosa, tudo é vaidade. E quando eu paro para pensar nisso, eu digo, gente... Não, eu fico, cara, como é que pode... Assim, eu vivo dizendo que quem tem uma experiência com Deus recebeu uma tatuagem. Vou fazer um exemplo aqui bem esdrúxulo agora. Sabe cavalo? Boi, cavalo boi, que você bota aquele negócio assim com ferro. Marca, né? E que fica pra sempre. Você pode matar o boi, secar o boi todo. Se você comer o pé daquele negócio depois do boi, vai estar com o negócio ali. É quando você tem experiência com Deus. Você pode ir pra China, meu amigo. Sempre vai existir em você algo que Deus deixou. Seja na esperança, seja em alguma coisa. Eu não estou falando aqui de maneira alguma. Eu estou acostumada a falar em redes sociais, aí tudo eu quero me explicar, porque senão o pessoal pode entender errado. É engraçado, é um hábito que a gente fica. Não, nem se preocupa com isso. Eu não quero deixar de dizer aqui que a gente tem que só entregar para Deus e não fazer nada, porque eu conheço gente que é assim. Faz as coisas de qualquer jeito, vive relacionamento abusivo, então vive dentro de uma vida que quer um trabalho, mas não faz. Porque é a vontade de Deus, né, meu amigo? Presente de Deus. Não é. Você tem que fazer a sua parte e tal. E aí Deus vai fazendo a parte dele. Então eu aprendi muito sobre isso, Pedro. Quando eu tive uma experiência com a misericórdia de Deus, para mim foi maior do que a minha experiência com aquele primeiro Deus, o primeiro amor. Porque aquele meu primeiro amor de Deus foi apaixonado e a minha paixão acabou. Não é que eu não sou apaixonada por Deus. Mas a gente tem uma experiência e diz, cara... O mundo é muito melhor no Shalom. O mundo é muito melhor. Aí é o primeiro contato, né? O mundo não é só isso. O mundo vai lhe puxar, o mundo vai lhe pedir muitas coisas. Você vai ter que ter vários tipos de prostituição e entender que o que eu estou falando de prostituição é de vários tipos de coisa. Não estou falando de prostituição propriamente dito, de você até prostituir. A gente peca e depois vai aprendendo com esses erros, né? Milhões de coisas que você faz durante a vida... E que, tipo assim, vai acabando a paixão. Você fica, ai, cara, você tá primeiro, né, faz aquele grupo de amigos e é tudo massa, é tudo maravilhoso e tudo mais. Aí depois aquele grupo de amigos acaba e aí você fica meio assim. E aí, o pessoal saiu, não tem mais ninguém no salão. Ai, que saco ficar aqui. Às vezes o grupo começa a ficar chato. E aí é quando você tem a experiência que aprofunda, que é aquela experiência com o verdadeiro amor de Deus, com a misericórdia de Deus. Porque você vai vivendo... E a vida vai lhe exigindo essa experiência. Dentro do meu relacionamento, eu tinha muito medo, por exemplo, de acabar meu relacionamento. Comigo foi no relacionamento. E eu achava que Deus era um Deus muito cruel, né? Que eu fico, às vezes, chateada que as pessoas pregam isso. Claro que Deus não é um Deus que castiga. Eu tive a experiência de dizer assim, Deus, você ordena aqui minha relação. E eu realmente não queria que a minha relação acabasse. E eu tô com medo de ti. Eu me lembro desse dia dessa oração. Eu falava assim, eu tô morrendo de medo de ti. Porque você achava que era ele que terminava teus relacionamentos, né? Porque não era vontade dele. Aí eu falava, olha, eu tô aqui fazendo tudo que eu tenho que fazer. E aí é isso, cara. Eu não quero, certo? Aí eu saí assim do Santista, eu não quero. Foi quando... E o desfecho disso foi muito engraçado, porque o meu relacionamento terminou. E quando o meu relacionamento terminou, independente dos motivos, eu sofri, mas era aquele sofrimento, Pedro, é muito diferente, eu não sei explicar, é aquele sofrimento assim, como o meu relacionamento foi todo em Deus, assim, rezado, quando eu acabei, eu sofri, mas é aquele sofrimento que tem uma vazão. Isso, tem um sentido e te dá paz, né, no final das contas. Eu terminei, fiquei, mas não existe aquela saudade, eu sofri, claro, chorei horrores e tal, mas era aquela coisa no coração de assim... É isso. Então, o que eu posso fazer agora é sentir o sofrimento, porque eu tô sentindo, mas pra mim,
a vida continua a fazer total sentido. E foi aí que eu tive a experiência da misericórdia de Deus. De Deus olhar pra mim e dizer assim, cara, o relacionamento acabou, porque não era pra ser, mas eu te dei uma coisa muito melhor, que tu vai levar pro resto da tua vida. E aí, graças a Deus, acabou, e eu tô com isso pro resto da minha vida, com outra pessoa e tal, enfim. Tem muitas maneiras de descrever isso que você tá contando. Fazer um paralelo. Sabe aquela pintura, eu acho que é Michelangelo, eu sou meio ignorante essas coisas. Deus esticando os braços e Adão assim, tipo blasé, né? A humanidade, Deus está todo exposto e disposto e ofertado pra gente, né? E ele se esticando pra gente assim, e a humanidade, tá bom, Deus, eu acho que Então a gente é meio assim, Deus não precisa da gente. A gente está cansado de ouvir isso em grupo de oração, formação, pregação, essas coisas, né? A gente precisa de Deus, mas a gente precisa de Deus porque a gente tem essa natureza que morre, que termina, que esquece. Exato. A gente não tem informações que duram eternamente. A gente não tem uma escolha que dura... Tanto que a gente está nesse tempo cronológico. Se a gente fosse anjo, a gente faria uma escolha e ela era eterna, mas a nossa natureza é essa aqui. Então, quando você, por exemplo, falou, eu tive uma experiência no acampamento e logo depois eu fui para a festa e fiquei me sentindo assim, estranha naquele ambiente. Aí logo depois você falou, sim, isso não quer dizer que eu nunca mais tenha voltado a beber ou a ir à festa. Claro, porque as coisas não são infinitas, as escolhas precisam ser renovadas, a gente precisa renovar. Isso é um aspecto da história que você está falando. Então, a gente precisa de Deus e a gente precisa todo dia. Deus, tô aqui de novo. Não é porque ele quer, é porque a gente precisa. E para Deus, tanto faz. Ele é o mesmo sempre, entendeu? E por ele ser o mesmo sempre, ele te ama e ele te quer uma vez já é o suficiente. Para sempre é igual para ele, né? Então, Pedro, ele continua presente, se apresentando e se dizendo, olha, eu tô aqui para você sempre. No teu casamento, no teu namoro, no teu relacionamento bom ou ruim, você dentro ou fora da igreja, no grupo de oração ou não. Mas pro teu bem, é bom que você se lembre de mim, que você renove as tuas decisões, que você... Eu até possibilito que você aprenda com os teus erros, porque Deus não supõe que a gente vá só acertar, e o céu não é meritocracia. A gente não está eleito ao céu e à eternidade, a ser de Deus, a ser filho de Deus e participar com a eternidade, porque a gente merece. Então, não é um cômputo geral de, no final da vida, eu acertei mais do que errei. Você pode passar a vida toda errando. Mas se você tem um coração que lembra de Deus, é essa coisa da marca que você falou. A gente já nasceu com o DNA do Espírito de desejar conhecer a verdade, desejar contemplar a face de Deus. No momento que a gente tem uma experiência natural, física, nessa vida, aquela coisa desperta. E a gente não consegue. Exato. Aí tu pode parar ir para a China, como você falou, você pode ir para a rave, mas você sempre vai se lembrar que eu sou feliz ali com ele, daquele jeito. Dois pontos, né? O primeiro que, tipo, eu sempre tive essa coisa de que eu preciso de Deus, Pedro, porque eu, Mila, aquele processo de autocrítica que eu te falei no começo, eu sou pessoa péssima em vários aspectos. Eu sou egoísta, muitas vezes eu senti inveja, muitas vezes eu senti raiva, muitas vezes eu senti que minha relação só dependia de mim, quando eu poderia fazer tudo, minhas relações eu podia fazer tudo, e eu fiz tudo, e mesmo assim não funcionou. Cara, eu não quero depender só de mim, porque, tipo assim, se eu não acreditar que existe algo maior, acreditar só na minha humanidade bizarra, entendeu? Assim, eu tenho essa opção, mas, cara, honestamente, eu acho que é se limitar demais, pelo menos pra mim. É burrice a gente achar que a gente pode contar só com a gente mesmo, né? Ou, como você falou, contar com alguma outra pessoa que é tão falha quanto eu, ou pior, né? E a gente pode, né? É uma opção nossa. Mas não é uma boa escolha. Pra mim, depois que eu tive uma experiência, eu realmente, depois que eu tive uma experiência com uma pessoa que sabe os meus caminhos e que sabe que é o melhor pra mim, que sabe dos meus sonhos, eu gosto muito de uma frase, acho que é de Santa Teresinha, que fala, Deus não poderia me permitir realizar, sonhar sonhos irrealizáveis.
Então eu amo isso, assim, não que você vá sonhar com qualquer coisa, mas que vai acontecer. Mas Deus sabe dos meus planos, e quando tá tudo na lama, eu digo assim, cara, não tem como isso acontecer. Aí eu digo, eu vou confiar agora em Deus. E muitas coisas dessas aconteceram na minha vida, Pedro. Faltando um mês para eu vir para cá, eu consigo um emprego numa mega empresa, que hoje eu não estou mais, mas que eu consigo numa mega empresa, que era impossível eu conseguir. Mas Deus sabia tudo que eu sonhava, tudo que eu precisava. Então, assim, se eu for confiar só na minha humanidade, eu vou ser uma pessoa extremamente triste, porque a minha humanidade muitas vezes é bizarra, e é pequena, e é limitada. Deixa eu só ligar aqui a luz, um minuto, claro. Porque... Liga lá. Não é inteligente a gente não contar com Deus, e é, de uma certa forma, esperto da nossa parte a gente perceber que quando a gente recorre ao nosso Pai, ele faz as coisas por nós. E quando um filho fica longe do pai, o pai, poxa, eu gostaria de ajudá-lo, mas ele não vem, eu não consigo ajudar se ele está... E Deus nunca vai interferir nessa liberdade. Então, não, nunca vai. E na nossa natureza, a gente às vezes fica maluco e pensa, é Deus que está terminando o relacionamento, é Deus que não quer, é Deus... Ele pode querer ou não querer, mas ele nunca vai fazer algo que você não permita, né? Então, exato. E ao mesmo tempo, quanto mais você diz, pai, me ajuda, mais o teu pai vai te ajudar. É o que ele quer. O que ele quer é te dar. Ele dá. Ele quer que você cresça, ele quer que você tenha muita intimidade com ele, que você seja acostumado a pedir as coisas, porque o que ele quer, ele tem tudo. Para que ele vai ficar tudo para ele? Entendeu? Ele quer te dar as coisas. Qual o santo que fala essa frase? Deus não tira nada, mas me tirou nada, mas me deu tudo. Obrigado por me pôr na berlinda, vamos ver no Google aqui. Não precisa não dizer qual é, mas ele fala assim, Deus não me tirou nada, mas me deu tudo. Essa frase, ela cabe perfeitamente na minha vida, assim, né? Deus, ele não me tirou algo. Ele me deu muita coisa. Que não diz quem é o santo, não, diz. Até Padre Fábio de Mello, então foi Beyoncé? Não, mas... Eu acho que é um conceito, assim, que é verdadeiro. Então, muitas pessoas podem ter dito isso, né? Não, mas eu vou descobrir quem é. Eu acho que foi um santo, não sei. O qual santo, sei lá, eu tava caminhando, pensando, será eu vou ser um santo um dia. Foi, sei lá. Mas essa frase cabe perfeitamente pra mim, assim. Quando eu pensei que Deus tinha me tirado algo, na verdade ele me deu tudo, né? Eu estou carimbada. A minha formação hoje que eu tive durante meu período dentro do Shalom, por acaso do Shalom, né? Porque poderia ser outra comunidade. Quando eu digo Shalom, eu tô abrangendo a minha vida com Deus, porque minha experiência inteira com Deus foi dentro do Shalom, assim, não fui para outra comunidade nem nada. Uhum. Mas eu sou carimbada, assim, muito otimismo do que eu carrego. As pessoas perguntam, de onde é que vem isso, né? Muita gente diz, Mila, olha, eu tava depressiva, e quando eu vi teus stories, eu consegui dar meu primeiro sorriso. Mila, meu pai morreu ontem. E faz uma semana que eu não... e fazia uma semana que ele estava muito doente, eu não conseguia dar um sorriso até que ele foi, e eu tô muito mal, mas eu consegui arrancar um sorriso com teus stories. Isso não é mérito meu. Aí quando eu digo assim, aí eu sei como é que eu respondo, porque isso não é mérito meu, Pedro. Pelo amor de Deus, eu jamais... Realmente, isso não é falsa modéstia nem nada. Eu fico morrendo de vergonha com isso. Morrendo de vergonha a pessoa fala isso. Mas eu até respondo, olha, isso não sou eu não. Isso não sou eu não, porque não é meu mérito não. E realmente foi algo que Deus colocou na minha vida, de puxar, arrancar o sorriso de alguém e tal. Não é mérito meu, foi algo que Deus me tirou, a infelicidade, a escravidão, para poder entender que a vida é muito maior do que as coisas que estão acontecendo ao redor. Apesar de que às vezes eu choro, me espernio, quero morrer. Sim. Quero desaparecer, mas isso significa, a gente tem que parar de ter essa coisa meio, porque quem tá com Deus é um carola e quem não tá isso. Um louco. Isso tudo é ilusão, besteira e imaturidade. A gente pensar que tem que ser a vida tem que ser feita só de acertos, né? Ao mesmo tempo que a gente não pode se acostumar como um anfíbio, não sabe que você põe na água, na panela, e você liga o fogo embaixo, ele não percebe que está ficando quente, ele morre. Então a gente não pode se acostumar a viver na lama. Total. Se a gente entende quem é Deus e o que Ele quer,
e tudo que ele diz que quer, que é bom que a gente viva, não é para ele, porque se a gente não existir para ele, meu amigo, ele continua sendo perfeito, infinito, eterno, todo-poderoso, onipotente, mas já que ele criou você, tem uma receita aí, ó. Se você acertar, se você fizer isso, você vai ser feliz. Se você não fizer, vai ser complicado pra caramba você ser feliz. Concordo, total, Pedro. E muitas vezes eu me sinto assim, não é pra você. Não é que eu tô carimbada e que eu sou intocável, muito pelo contrário, muitas vezes eu tenho coisas humanas que a minha humanidade me puxa pra baixo. Isso. Eu me lembro que quando eu terminei meu vínculo de emprego, eu fiquei arrasada, minha vida, eu falei isso pra mim, minha vida não tem mais sentido. Por quê? Porque o ser humano, ele acha que você tem um trabalho, que tem um salário, que tem não sei o que. Isso é importantíssimo, isso é essencial, isso é vida, isso é para a sobrevivência. Mas, cara, isso não dita muita coisa sobre o que pode acontecer, sobre quem você é, sobre a esperança, sobre o que pode vir. A gente se escraviza mesmo a humanidade, é a história do sapo na lama. Tipo, eu estava ali, a coisa esquentando, e eu não estava sentindo que eu já estava, porque eu estava completamente escrava da minha humanidade. Não que eu não vá ficar triste. Mas a gente é capaz de se acostumar a viver nessa situação. Você limita a sua vida ao emprego, a uma promoção, a uma faculdade, ao concurso. Eu estudei para concurso muito tempo, e muito tempo assim, né, 2 anos. Uhum. E meus amigos eram assim, se eu não passar no concurso, não tem nada tem sentido para mim. E tá tudo bem, muita gente que escuta aquilo ali, tá tudo bem, e pra mim é surreal. Eu fico, cara, como assim não é nada, não é tudo? Essa vida inteira, um monte de coisa pra viver, pra usufruir, pra aproveitar, pra sentir, e tu acha que um concurso é que vai suprir isso tudo. Então, assim, é a história do sapo mesmo, de você achar que é isso, e não é, tem muito mais do que isso. E a maturidade leva a maturidade que vem com a idade cronológica, mas também vem com a experiência que você tem das coisas de Deus. Mas a maturidade, ela leva a gente a entender que não é pra gente fazer as coisas para Deus ficar contente com a gente. Quanto mais se agradar a Deus, mais vai ser bom para você, mas não é porque, tô de mal contigo se você não faz a minha vontade. Deus não é assim. Então a maturidade vem e a gente percebe que é bom que a gente faça aquilo que ele diz que é bom, porque é bom pra gente. É isso que eu estava falando antes. Então, por exemplo, para que eu vou casar? Né? Porque eu estou voltando ao assunto do começo da história. Você sabe muito bem por quê. Sei. Porque não é uma questão de ser fiel ou infiel ao teu marido. Isso já é você. E nem que eu vou ser infeliz se eu não casar. Você pelo dom natural que você tem de ser humana, você tem a capacidade de arrumar um companheiro e viver com ele. Agora, a outro nível da história é você entregar a Deus o teu relacionamento. E aí você traz ele para a história e você permite que ele participe, porque ele sempre vai ser onipotente e vai poder abençoar ou não. Mas quanto mais abertura você dá, mais Deus consegue se aproximar e participar, porque ele não quer interferir, ele quer participar. Isso precisa de... Exato. Para mim faz toda a diferença. De liberdade, né? Entendeu? Então quando a gente casa, a gente diz, Deus, eu confio no meu relacionamento, minha vida, meus filhos, minha história. Então... É proibido por lei? Não. Você não quer casar com sacramento? Fazer o quê? E nem Deus vai te fazer infeliz. Mas não é. A lei de Deus não é uma coisa de permissão ou proibição, né? É de amor. E quando a gente atinge essa maturidade, a gente vai... então faz sentido, eu quero. Entendeu? Tem tantas outras coisas na vida, isso é só um exemplo, né? Eu queria que as pessoas soubessem disso, Pedro, porque eu acho que muita gente ainda tem aquela ideia da igreja tirana, né? E, na verdade, a igreja é uma ponte para que a gente conheça esse amor. Foi a igreja que fez eu conhecer esse amor e, consequentemente, ser a pessoa que muitas vezes solta sorrisos hoje nos stories, assim. Mas existe realmente uma história, um rancor, eu entendo. Mas é realmente você ter esse entendimento de que não é uma lei, uma coisa... E não é uma dívida social, você não deve casar para os outros. Com certeza. Isso é uma atitude de gratidão e maturidade sua com Deus. Se você quiser. E se você morrer sem casar,
Deus não vai te mandar para o inferno por isso. A questão é você entender o que faz sentido, o que é bom para você e o que não é. Experiência, né? Eu quero experimentar meu casamento com Deus, vamos dizer assim. E você pode experimentar isso ou não, é uma escolha sua. Aí a gente pode entrar mais fundo na questão de adultério ou não, castidade ou não, blá, 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 blá. Mas não é nem o ambiente, nem o momento. Mas assim, a primeira camada da coisa foi o que eu falei. Eu tô falando não só para você, Milo, mas assim, para quem Deus quiser que veja e possa tocar. A igreja não é e nem deve ser permissiva. Nem Deus é permissivo. Então existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. Ser livre não é qualquer coisa. Ser livre é escolher o bem porque a gente sabe que é a melhor. Então é difícil a gente entender isso de cara, né? Escolher o que é certo é ser livre. Dizer não para aquilo que não é bom é ser livre. É complicado. Não, porque a gente acha que ser livre é fazer errado e certo. Mas essa é a verdadeira liberdade, né? É você escolher pelo que é bom, mesmo que não seja necessariamente o que todo mundo faz, vamos dizer assim. Essa é a verdadeira liberdade. E é isso que você já tem essa experiência com Deus de perceber que Deus me ama, isso lateja em você. Então esse movimento te faz também amar de volta. Quando você quer amar de volta, você fala, então o que é que Deus quer de mim? É que eu seja feliz. Como? Aí o como vem ramificações, né? E o casamento é como? Tem ramificações, tudo tem ramificações. Exato. Não é uma regra vazia. Se você não entender que é amor, vira regra. Aí vira tirania. Aí a igreja, aí o pastor, aí o padre, aí o formador, aí o comprador. É tudo tirania, mas não é. Porque a nossa visão fica confusa em relação à coisa. E as pessoas também, às vezes, confundem, falam errado e ensinam errado a gente, dão maus exemplos. Então as pessoas são pecadoras assim como nós, todos somos, né? Mas se a gente se lembra do bem maior de quem é e do porquê, a gente consegue limpar essas besteiras do caminho e se relaciona diretamente com Deus. Maior verdade, Pedro, concordo com tudo. Tudo. É exatamente assim que eu penso. E é exatamente essa relação que eu tenho com Deus, que eu construí. Porque foi uma construção e uma desconstrução também, né? Porque eu também tinha esse pensamento lá atrás. Eu acho que a gente está sempre sujeito a se confundir no caminho, né? Então não tem... Mas quanto mais a gente pratica essa intimidade com Deus, mais a gente vai ficando blindado. Mas se a gente deixa para lá, a coisa vai se afastando. Então a gente tem que lembrar de voltar e de reouvir, de reexperimentar e de fazer o contato, né? Como um relacionamento de amizade, você tem um amigo que você nunca mais falou, eu sou amiga dele, ele é meu amigo, ok. Mas se a gente nunca mais falou, eu já não sei como é que ele tá, nunca mais falei e tal. Então, aí quando volta, poxa, é a mesma coisa do começo. Mas não era bom se a gente tivesse continuado? Então, não é uma questão dele... Tinha uma construção muito maior. A gente tem mais intimidade, mais vivência, né? Quando a gente está perto de Deus e busca Ele todos os dias. E eu, nessa quarentena, me favoreceu muito isso, porque esses dias eu tive uma situação muito complicada, financeira e tal, e isso gerou muita tensão e até me pôs assim no estado perto de ficar deprimido, e eu tive que voltar a ter contato com psicólogo, terapia e tal, e também com a minha família. Precisei voltar a contar com a ajuda da família para pagar minhas contas e tal. Isso me deixou muito mal. Sim. Mas ao mesmo tempo, o fato da gente estar em casa e faz falta, eu não posso ir à missa, eu não posso comungar porque não dá para sair de casa para fazer isso e tal, mas ao mesmo tempo Deus usa dessas coisas para... Agora eu vou à missa todo dia. Eu não ia antes. Agora eu sinto saudade da missa, eu sinto saudade da Eucaristia, eu sinto um desejo ardente de me confessar. E quando a gente tinha isso tudo na mão, a gente não queria. Mas é aquilo que eu te falo, exato, Pedro, tu tá falando da tua experiência, exatamente foi o que eu vivi. E tipo assim, você teve que passar por certas coisas que você ficava, cara, a humanidade gritando, mas aí você passou por esse grito da humanidade pra dizer assim, cara, pra onde é que eu vou me voltar agora? E eu voltei pra um colo de quem eu sabia que poderia me confortar. E tá me dando um prazer imenso saber que eu posso ligar às 9 da manhã, ou meio-dia, ou 1 da tarde, ou 6 da tarde, tá lá a minha missa, o meu povo, a minha família, o Shalom, a música que eu ajudei a fazer acontecer, os amigos estão ali celebrando, estão ministrando a música e tal. É tão bom isso.
Pedro, eu digo com toda a propriedade do mundo que uma das épocas mais felizes da minha vida foi quando eu ia para a missa diária. Agora, se você me perguntar o porquê, mas da teologia, não sei o que dá hóstia, não vou saber dizer nessa parte. Nem precisa. Mas uma cachorra, do nada. Olha, que ótimo. Mas, do nada, um cachorro aqui nas costas. Mas ter a experiência de todo dia ler o Evangelho, de estar ali na missa do Evangelho e de ter um momento, era como se fosse para mim, sem brincadeira, era como se fosse assim, meia hora do psicólogo ali, porque a missa da semana é meia hora, graças a Deus, já fiquei 1h30 na segunda-feira, todo dia também, né, vi missa, mas meia horinha de missa na segunda, na semana meia horinha de missa, e aí essa meia horinha é como se eu estivesse no psicólogo mesmo, era engraçado. Exatamente. Porque não é que você vai falar no do psicólogo, obviamente, mas você está ali num momento que é seu e Deus, resgatando ali uma experiência que é totalmente espiritual e que vamos falar agora de experiência espiritual, entendeu? Não é uma coisa de tipo trabalho, curso, relacionamento, não sei o quê. Mas vamos falar de experiência espiritual, por exemplo, muita gente diz que todo mundo precisa de terapia. Eu acredito que todo mundo precisa de terapia. Eu faço terapia há mais de 5 anos, 6, 7, sei lá quantos. E todo mundo precisa de terapia porque tem que cuidar do seu espiritual, tem que cuidar do seu mental, vamos dizer assim. Exatamente. Isso é um cuidado com o mental, com o espiritual. Independente do que você escolhe para o seu espiritual, você precisa ter esse cuidado. Então eu tinha esse cuidado diário, era um cuidado espiritual diário, que foi uma das épocas mais felizes da minha vida, sem dúvida alguma. Eu ainda tenho muita saudade, minha humanidade grita aquela que a gente está falando, de carimba, mas a humanidade, a gente está sempre ali, ó, não... você primeiro, você não precisa, entendeu? E dá umas preguiças, dá uns cansaços e tal, mas é por isso que é bom a gente exercitar o fazer memória daquilo que a gente sabe que é valor, que é fundamental pra gente, eu vou com preguiça, mas eu sei que é bom e que eu quero isso, né? Então, e para tudo na vida é assim. Quando você, por exemplo, está estudando um concurso, você lá quer estudar penal todo dia? Vadimeco, sei lá o nome dessa... Não, você tem um objetivo, né? Exatamente. Eu quero ser juiz, eu quero ser delegado, eu quero, sei lá... Então, eu detesto esse curso, mas eu não estou nem dizendo que você deteste a missa, mas assim, a gente faz as coisas porque a gente sabe que tem um bem maior aguardando e a gente quer viver isso, né? E o bom das coisas de Deus é que a gente recebe também durante o caminho. Não é só tipo, não, você sofre aí, depois no céu vai dar tudo certo pra você. Não, você já é feliz. Ou então concurso, hoje, né? Que tu estuda passando a prova à frente. No concurso você se ferra todo dia pra ver se você vai passar, e aí depois é outra história, né? E Deus ainda é melhor do que isso, ele dá no durante, né? Porque as pessoas também não estão acostumadas, acho que até uma questão que transcende, a cuidar do seu espiritual, Pedro. Não querem. É mais fácil viver de uma maneira assim e achar que o sofrimento em vão é algo normal. Não, eu também não entendo o sentido da coisa e não vê na prática um resultado, né? Um bem e tal. Exato. As pessoas buscam... Só que a gente tem uma coisa dentro da gente que não é só formação cerebral ou crescimento intelectual. Tem uma coisa dentro da gente que se chama alma. E essa parte da gente, que a gente não sabe como é que ela é, qual o formato que ela tem, nem para que ela existe, mas essa parte da gente é a parte que tem um desejo de beleza, um desejo de ser feliz, um desejo de verdade. Por exemplo, você falou do Big Brother. Por que a gente gosta, a gente não, né? Mas por que as pessoas gostam de Big Brother? Porque as pessoas gostam de ver a verdade. Eu quero ver a pessoa ali, eu quero ver sem maquiagem. Por exemplo, story no Instagram. Por que as pessoas gostam de ver o artista no dia a dia, na intimidade, em casa? Porque é a verdade por trás daquilo tudo, não é? Isso tudo é um reflexo da verdadeira vontade que a gente tem de conhecer a verdade maior. Enquanto a gente não entende qual é a verdade maior, a gente fica buscando essas verdadezinhas. Eu quero ver a verdade, eu quero ver a pessoa, eu quero ver quem ela é, eu quero que ela... Mas na verdade, a gente quer Deus. Todo mundo quer se encher, né, Pedro? E aí, quando você vai buscar encher esse frasquinho aí, você vai buscando coisas que enche, e daqui a pouco uma das coisas que você encheu esvazia.
porque era um relacionamento, era um você trabalho. Você põe outra coisa no lugar. Você coloca outra coisa e vai afundando. A coisa não compensa, porque ela não é aquilo que você está buscando. Então ela funciona. Exato, e quando a coisa é preenchida, eu vivo dizendo isso, que eu encaro Deus e encaro como se fosse um plano de fundo, assim, tipo, nada do que eu faço é um plano de fundo da minha vida. Quando eu digo plano de fundo, é aquilo que tá assim, como vou dizer, protegendo, tapando, vamos dizer assim, vamos supor que eu tô dentro fazendo uma analogia, eu tô dentro de uma sala e todo o papel de parede da sala é da cor azul. Tudo que eu faço dentro dessa sala vai ficar um pouco mais azul, porque meu papel de parede é azul. É a base, é o invólucro. Exato. Então, assim, não adianta você colocar qualquer coisa como plano de fundo. Só um minutinho que o cachorro pegou o mouse. Rapidinho. O cachorro pegou o mouse, foi maravilhoso. Tá aqui, ó. Só um minutinho, amada. Pronto. Tá bom? Tranca ela ali na cozinha. Então eu digo que é muito isso, assim, que é um plano de fundo mesmo, e que eu posso buscar qualquer outra coisa, mas no momento em que eu tô nesse plano de fundo é o que me preenche, e nada mais pode ser o plano de fundo, o resto vai ser o que vai passar por essa sala, entendeu? E o Gabriel, ele tem essa experiência, ele assiste, ele já tem alguma coisa, assim, algum contato ou não? Não, o Gabriel já foi do encontro, eu sempre esqueci, SCC, eu também. JC. Isso aí, JC. Encontro de Jovens com Cristo. Era super engajado, mas depois desengajou e tal, por algumas experiências. Mas eu tenho muita vontade de que ele conhecesse essas coisas da renovação carismática, porque é muito diferente, né? É muito doido quando você vai fazer essas coisas, porque é muito música de paróquia e tal. E aí eu tô acostumada com Shalom, com bateria, não sei o quê. Toda a minha formação, assim, foi dentro do Shalom, é muito diferente as coisas da renovação. Mas eu sinto enfim, assim também. Quando eu vou em missa de paróquia, eu sinto a diferença da música. Não, tem muita diferença. Mas assim, um não é melhor do que o outro. Mas eu digo assim, quando você se acostuma com uma coisa, é difícil que você se acostume com outra. Mas a gente tá até buscando o ECC, que é a diferença do EJC, que é casais com Cristo. Que aí já é casado e a gente tá nessa busca. Mas ele tem, mas enfim, por coisas pessoais dele, ele desandou um pouco nisso e tal. Não, mas isso todo mundo tá sujeito. Coisas pessoais a gente vai cansando, a gente vai perdendo foco. Mas bota a missa aí, cara, online, entendeu? Melhor coisa que em casa. Às vezes, quando eu esqueci, a Cibele pôs. Às vezes eu ponho, ela tá fazendo outra coisa aí, é a missa, aí a gente vai. Eu fiz isso, sabe com o quê, Pedro? E é engraçado, a gente fica... Eu tô falando coisa íntima aqui como se não fosse rodar pra ninguém, né? Eu tô falando aqui como se a gente estivesse falando só nós dois, vai ser engraçado, vai ser show! Quando foi na Páscoa, foi no domingo de Páscoa. Eu quero criar uma tradição na minha casa com os meus filhos. Eu sou uma pessoa de muitas tradições. Lá vem outra coisa, né? Eu amo tradição. Eu sou louca pra ter tradição. Assim, tipo, um monte de cachorro, um monte de menino correndo, quebrando os queixos, e a televisão ligada, e é isso. E aí, domingo de Páscoa desse ano, eu aqui na minha casa, e a gente conversando no grupo das meninas e tal, que são meninas que já tiveram experiência com Deus, pelo menos. Quando eu falo assim, parece que passo o dia todo falando de Deus. Bom dia, cristãos, bom dia, irmã. Bom dia, varoa. Bom dia, varoa. Não é. Pessoas normais, vamos dizer assim, tal, mas entender o que a gente tá falando, assim, de coisas de Páscoa, por exemplo. E elas falando que fizeram uma mesa de Páscoa e tal. E aí, eu coloquei na quinta, eu fui na sexta, esqueci os dias. Foi mal aí. O negócio aqui da água, do lava-pés, foi na quinta, né? Aí botei uma jarrinha com água do lava-pés. O Gabriel chegou aqui e disse: o quê? Olhou assim a jarra d'água com um pano em cima. Eu digo: louca, tá fazendo louco? Porque ela já acha que eu não sou normal, né? Às vezes ele chega e tem uma luz acesa, uma coisa, ele já não me acha muito normal. E aí eu falei que era o dia do lava-pés e tal. Então, assim, não é que ele vai lavar meus pés na primeira quinta-feira, não é isso. Eu acho que é difícil ele vai fazer isso no primeiro momento. Ninguém nunca lavou meu pé, nem eu de ninguém, mas tudo bem, faz parte da tradição. Mas aí ele ficou ali e tal, lava pés. E aí ano que vem, quando eu fizer de novo, já não vai ser estranho, já vai ser algo... claro. Então, você já tem uma estratégia aí boa. No domingo eu fiz isso que tu falou, da missa, né? Eu não me lembro se foi minto, não foi no domingo, não. Foi na sexta-feira. Não tem uma missa, não é missa, né? Tem, sexta-feira santa. Não é uma paradazinha que faz, bem triste, que não é missa, isso é uma celebração, né? Porque aí Deus morto você não tem, né? Exato, pronto, a celebração.
Coloquei aqui como quem não quer nada no YouTube. Botei aqui a celebração que tava rolando e tal, não sei o que, da missa de 3 horas da tarde. Então, assim, e ele ficou ali na cozinha e tal, mas ele tá ouvindo, porque a cozinha aqui é praticamente dentro da sala. Você lava um prato, que é um pouquinho de água na mesa de jantar. Não tô vendo ela ali, ó. É muito pequena, que tem 60 metros quadrados só. E aí eu coloquei. Então, não, assim, mas é bem distribuído. É, bem distribuído, que é bem distribuído esse apartamento. Eu tô criando tradições, Pedro, e eu acho que quando você cria essa tradição, você faz com que isso se torne algo normal. Então, o botar a missa no YouTube é uma grande oportunidade, cara, que Deus está dando, porque a gente, cara, minha mulher é consagrada do Shalom, eu sou do Shalom, a gente vive, mas mesmo assim, o hábito precisa ser cultivado, porque senão a gente mesmo esquece, entendeu? Total. Isso está sendo uma oportunidade maravilhosa para mim. Eu tô no computador vendo besteira no YouTube, aí vem, como eu sigo o canal do Shalom, eu sou inscrito e bota aquele alerta, né? Aí aparece no feed, ó, missa ao vivo. Opa! Se não fosse isso, eu não ia lembrar. Eu vou fazer isso. Faz melhor ou pior que os outros, não vem ao caso. O que importa é, vão praticar aquilo que é bom vou praticar aquilo que é bom para mim. Então, bota pra tocar. Ele tá passando ali, tá falando no telefone, tá usando o celular, alguma coisa, mas aí vai acostumar com aquela coisa. Isso é bom pra você e pra ele, entendeu? A sugestão total. Tá rolando muito isso pra todo mundo. Muita gente tá se salvando em relação ao hábito de ir à missa por causa da quarentena. É interessante, né? Que a gente trancado em casa cria um hábito de... É muito doido, né? Eu acho que a humanidade vai toda mudar com essa quarentena, Pedro. Você acha que é uma nova norma de... A gente vai passar a tocar menos nas pessoas? Eu vi algum americano falando isso. A gente vai estar sempre com medo de pegar uma gripe, pegar um Covid, pegar um negócio. Eu não sei se a gente vai ficar bitolado, mas eu acho que a gente vai abraçar um pouquinho menos, porque a gente pegou o hábito, a gente vai abraçar no começo e depois não sei, talvez, não sei. Mas, por exemplo, de ficar mais higiênico, eu acho que sim. Cara, eu hoje faço compras, eu fico assim no mercado. Ai, como assim? Não, hoje eu abro a porta aqui de casa, que eu limpo todo dia com água sanitária. Mentira, faz 2 dias que não limpo, mas eu limpo agora. E eu pego na porta e digo, meu irmão, aí eu pego, né? Beleza, eu fico de boa. Quando eu vou pegar assim no olho, alguma coisa da lente, eu, caraca, que porcaria! Não é nem medo, eu acho porco. Eu peguei o que eu jamais pensaria, amor. Eu via para as festas, eu ficava descalça na rua, a chuva caindo no bicho do rato. Tá de boa total, nunca tive essas coisas, esse estoque, não. Agora eu vou pegar no olho e digo, irmão, que porcaria, a mão toda suja de maçaneta e bota no olho. Eu sempre tive esses nojinhos, cara. Agora com esse negócio de coronavírus, eu piorei a 10ª potência. Eu tenho que parar, na verdade, eu assim, não posso, porque... Não, mas por um lado é bom. Agora, eu acho que a gente não tem problema a gente pecar pelo excesso, nesse caso especificamente. No momento é ótimo, né? O momento eu acho que eu ainda acho que tem que ser mais acessível. Ele chega aqui, ele tira o sapato e tem um pano com água sanitária. Eu já tô me achando a pessoa mais asseada que existe. Um pano com água sanitária na minha casa. Com certeza. Aí ele já bota, tira lá o sapato e tudo mais e tal, mas ele tá trabalhando fora. Cadê então ele eu tô agora? entregando assim pra Deus, trabalhando. Acho. Achei que você tivesse trancado ele num quarto aí, trabalhando, acho. Não, ele tá trabalhando fora mesmo. Ele não conseguiu, não é porque as lideranças lá no trabalho dele não vão ter home office, eu ficar lá trabalhando e tal, por motivos, enfim. E aí ele tá trabalhando todo dia fora mesmo, e eu tô rezando aqui, né? E você estava empregado no momento ou não? Não. Porque aqui em Fortaleza você estava, aí quando você se mudou, você não... Você trabalhou? Vim pra cá, eu tava trabalhando na Coca. Verdade. E aí fiquei 1 ano na Coca e saí. Mas é muito doido, né, cara? Porque eu saí, nunca que eu ia imaginar. Eu saí faltando 1 mês pra começar essa pandemia toda. Eu já tinha feito entrevista de emprego já. Eu já tava, eita menino, 1 mês já tô fazendo entrevista. Caramba. Mas pelo menos ele tá trabalhando e dá pra pagar as contas aí, né? Porque deve ser... Eu tenho também guardado e tal, enfim, alguma coisa pra pagar. Eu sou muito assim, eu não consigo ficar na banana, assim. Eu acho até... Vou te dizer uma coisa, Pedro, eu admiro muito as mulheres que são donas de casa, porque é um trabalho que não é valorizado, não é pago. Não, é mal visto. É dificílimo, é muito difícil. Você cuidar de uma casa é muito difícil. Eu não suporto, sinceramente, eu acho muito legal botar coisa de decoração, lavar uma louça, assim, tal. Mas todos os dias você tem uma pilha de louça para lavar, não sei o que para fazer. É um trabalho que não é valorizado, não é pago, enfim. Então não é algo que é meu, eu não gosto, eu preciso produzir, assim, tal. Não tenho essa obrigação.
Mas eu gosto de ter minhas coisas em independência, entendeu? Mas aqui o Gabriel divide tudo comigo, assim, tudo. Até as contas a gente divide proporcionalmente, né? Porque ele ganha mais do que eu. Pelo menos vocês dividem igual, mesmo que não ganhem igual. O que importa é pagar as contas, né? Se faltar para um, o outro ajuda. Não, isso aí a gente tem muita parceria disso aí, Pedro. Tudo, coisa de casa. Eu até achei que ia ficar mais pesado para mim, para eu passar o dia em casa, mas não. Mas para você, se você quisesse, esse negócio de si é complicado, né? Mas se você quiser, você pode construir uma plataforma que tenha um fluxo monetário de internet para você, né? Porque para mim, por exemplo, eu trabalho com coisas, com música, né? Então, vender show, como é que vende show? Não vende show, eu não vendo show. Então a perspectiva de eu vender um show vai ser final do ano agora, novembro desse ano. Mas por exemplo, eu vou te dar eu acho que vocês não vão conseguir ouvir, mas aqui todo dia, 6 horas, algum apartamento, algum prédio bota uma Ave Maria bem alta aqui. É a coisa mais linda do mundo. Deve estar tocando agora, né? Deu 6 horas. Então, começar a tocar, acho que vocês não vão ouvir, mas começar a tocar. Eita, é porque o celular tá descarregando, tive que ligar e trocar a tomada, mas agora eu voltei. Não, mas a gente vai terminar agora, porque acho que já deu tempo suficiente para as pessoas pararem de ver. Porque, tipo, quando a coisa é muito longa, né? Não, 2 horas, tu vai diminuir isso, tem que diminuir 1 hora aí. Deu 1h30, porque só o tempo da gente cortar o que não precisa. Mas já é muito, assim. Cara, obrigado, assim. Eu acho que nosso papo rende tão bem que a gente pode fazer outras vezes que ainda tem... Eu gosto de falar com gente que sabe falar, porque eu já fiz podcast com gente que responde assim, Não, gente... Minha filha, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Ficar falando sozinho. Olha, eu só dava pra fazer um programa se fosse igual assim, ó, a Tata Werneck que faz o dela, não sei se tu já viu algum. Já, é muito bom. Ela faz assim, ó. E aí, você fez isso aqui? Aí ela, legal, então, vamos mudar aqui. Ela mesmo tirando, porque meu irmão é muito ruim. Tem gente que não rende, simplesmente. A pessoa não entende que ela tá ali pra ajudar o outro a render, né? Menino não rende. Mas é da pessoa também. Às vezes ela não sabe o que dizer, ela não é desenvolta pra isso e tal, é dela, né? Também tem muito o que fazer. Eu tô aprendendo a falar, porque uma coisa é você saber falar, mas aprender a conduzir a coisa é complicado. Mas tu conduz bem. Tô aprendendo. Mas assim, eu já me peguei cortando muito. Hoje eu já te cortei umas 5 vezes. E isso é uma coisa que eu ainda tenho que superar. E gente já veio reclamar comigo depois, assim. Não o entrevistado, né, o convidado, mas outras pessoas. Cara, tu corta muito. Não achei que tu cortou muito, não. Sério mesmo. Eu achei que eu tô acostumada a assistir Faustão. Não, mas é porque ele é o meu mestre, né? Ô, louco, bicho, essa fera aí. Aí a pessoa fala, no profissional! Exatamente. Aí eu acho bonito. Valeu, Mila. Obrigado, cara, pela essa conversa. A gente marca uma próxima. Foi massa, amei. E assim que terminar essa quarentena, chega aqui pra gente fazer um music VIP. Eu tava rezando por esse momento. Que é um negócio que rola aqui em casa e que só a elite da elite vem. Maria, eu amo. O pessoal ama quando eu filmo também, adora. Manda um abração aí pro Gabriel e um beijão pra você. A gente se fala assim que der. Um abraço aí pros meninos e pra Cibele. Beijo, tchau. Valeu. Eu acabei de beijar a mão e tava suja, que eu peguei no pé e na Nossa, cachorra. maravilha. Beijos, legal. Tchau, Corona. Tchau, valeu.